Um dos investimentos mais antigos e seguros da humanidade é o investimento em imóveis, investimento em terras. Será que você sabe todas as formas, jeitos e modelos de investimento em imóveis, em terra, no mercado imobiliário? Hoje eu quero destrinchar e dividir com vocês vários meios e formas de você investir num dos formatos mais seguros que tem hoje de investimento, que é o investimento em imóveis. O mercado imobiliário, ele é cíclico, existem momentos de altos e baixos, mas nenhum investimento é tão pouco volátil como o imóvel, como você investir numa terra, investir no lançamento, investir no imóvel pronto. E eu quero falar de investimento a investimento hoje no mercado imobiliário para você. Um dos investimentos que as pessoas não sabem na época de lançamento é antes até do pré-lançamento. É quando a construtora está no momento de estudo, viabilizar e já tem o início de um esboço de um lançamento. Não necessariamente nessa fase ele já tem uma fachada definitiva, ele já tem a área de lazer já toda montada, mas ele atrai alguns investidores. Esses investidores eles podem fazer um aporte financeiro com perspectiva de retorno, né? Ele entra como investidor. Esse investimento prévio ele pode ser em uma unidade e esse é o modelo no qual tende a ter a maior rentabilidade para você fazer o investimento no lançamento. Porém, nesse modelo você precisa de um aporte maior. Você não terá a facilidade de montar um fluxo durante o período de obras, financiar depois que esse imóvel estiver pronto. Você pode investir um preço muito abaixo do que vai ser realizado no lançamento, porém você precisa de um aporte maior. Consequentemente, você terá uma rentabilidade, uma perspectiva de rentabilidade maior. Eu já identifiquei em alguns cenários rentabilidade de 40% a 50% nessa fase de investimento. Um outro momento que a gente chama de tabela zero é o momento de pré-lançamento, de lançamento desse investimento. Que aí, nesse caso, você já tem a possibilidade de fazer um investimento no qual você vai diluir durante o período de obras e depois que estiver pronto você financiar ou pagar esse imóvel durante o período de obras. Tende a ter uma rentabilidade um pouco menor de quem entra antes, quem entra na fase antes mesmo do lançamento, mas você tem uma flexibilidade de pagamento maior e o ideal é você comprar na tabela zero. Ou então, o terceiro momento é quando o imóvel está prestes a ficar pronto ou já está em obra, que tende, não é regra, já ter a tabela 1, a tabela 2, a tabela 3, que já sofreu algumas valorizações. Nessa fase eu quero te dar algumas dicas. Você pode pegar alguém que esteja com uma necessidade grande de venda ou então você fazer em investimentos de empresa de capital aberto. Por quê? Quando essas empresas estão em período de apresentar o resultado à CVM, elas diminuem a margem de lucro delas nessas unidades e acabam, na maioria das vezes, conseguindo pleitear um desconto maior para você, tá? No imóvel de lançamento prévio, antes da tabela zero, que você vai entrar como investidor dessa construtora, dessa incorporadora, não é qualquer corretor que vai conseguir colocar você nesse momento de investimento. É muito importante que você tenha corretores coringas que tenham acesso à incorporadora, ou se você tem acesso a um corretor que é de uma imobiliária, de uma grande imobiliária, provavelmente o diretor dele, que tem um bom acesso, uma boa entrada nessa construtora, nessa incorporadora, que vai ter essas informações de lançamentos que vão vir à venda e de incorporadoras que têm essa oportunidade de abrir esse leque de investimento para investidores como você que tem interesse. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente nosso que atua aqui conosco que costuma fazer esse tipo de investimento antes mesmo do lançamento. Ele agora, com um lançamento que está prestes a iniciar as obras, já está 80% vendido,
ele está admitindo vender uma das unidades dele por 35% abaixo das unidades que foram vendidas há 2, 3 semanas atrás. Ou seja, oportunidade de você entrar no investimento já com a perspectiva de ter uma rentabilidade de 30% a 35% abaixo do que está sendo praticado no mercado. Você vai conseguir fazer um fluxo de pagamento num investimento desse? Não. Você vai conseguir fazer uma negociação com ele de pagar em 2, 3, 4 vezes, ter um aporte mais forte, mas com uma rentabilidade maior. Um outro formato de investimento que é muito usual no mercado imobiliário são os imóveis prontos. Vamos destrinchar ponto a ponto de modelos de você investir em imóveis prontos. O primeiro é o formato muito tradicional que o investidor identifica um potencial imóvel que necessita de uma reforma. Ele está com um preço muito atrativo, ele adquire esse imóvel, reforma e, além disso, consegue botar um valor acima, tendo uma rentabilidade muito boa, tendo um retorno financeiro muito bom. Um outro formato também é que você conseguiu identificar com o seu corretor uma grande oportunidade de um imóvel abaixo de preço e você adquiriu esse imóvel e ele sofreu ali uma valorização ao longo dos 2, 3, 4 meses, ou então num espaço menor, você vislumbrou uma oportunidade de alguém que estava necessitando muito vender aquele imóvel e você adquiriu aquele imóvel logo depois, colocou para vender, ou simplesmente você colocou na sua carteira de imóveis mais um imóvel que você pretende colocar para locação. Esse imóvel de locação, eu quero te dar algumas dicas. Que dicas são essas? Primeiro, muita atenção para identificar como é que está o mercado de locação naquela região, que naturalmente, não é via de regra, mas naturalmente no Brasil a oferta ela é menor do que a procura, ou seja, tem mais gente procurando imóveis que imóveis propriamente no mercado para alugar. Aqui na cidade de Niterói, onde a gente atua, isso é muito normal. O que gera uma rentabilidade e um retorno sobre o investimento mensal muito bom. Você consegue ver alguns investimentos 0,4, 0,5 ou até mais sobre o valor investido. E um ponto também que eu quero chamar a atenção nesse formato de investimento é você prestar atenção nos custos fixos desse imóvel. Por exemplo, quando você tem um custo de condomínio muito alto, IPTU muito alto, isso tende a sacrificar sua margem de retorno. Então, se você está pretendendo investir no imóvel para utilizar ele como retorno de locação, muita atenção no valor de condomínio desse imóvel. Quanto menor o condomínio, melhor vai ser sua rentabilidade sobre o investimento. Gostou dessa dica? Clique aqui embaixo, compartilhe, envie esse vídeo com as pessoas que você julga que é importante. E se você for de Niterói, eu quero ter o prazer de recebê-los aqui na nossa imobiliária, falar de oportunidade de investimento no mercado imobiliário e fazer da sua carteira sadia e diversificada com maior rentabilidade nos seus investimentos. E será um prazer recebê-los e conhecer também nosso Café da Sorte. Um grande abraço!